Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que repreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, nosso bom Pai, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos falando dos sacramentos, para ir no santo sacrifício da missa. Tem uma recomendação a fazer. Em um livro, não sei se você já leu ou já deve ter lido, Banquete do Cordeiro. Não. É muito bom. É muito bom mesmo. Eu cresci na igreja, mas teve coisas que eu só descobri lendo aquele livro. Ele foi escrito por professor, né, pregador, doutor também, doutorado, Scott Hahn. Foi um presbiteriano, né, era um presbiteriano convicto. Depois de uma jornada acabou se convertendo. Ele era especialista no livro do Apocalipse, né, mas a especialidade de teologia da aliança. Ele é ainda, né, claro, não morreu. E ele já presbiteriano se dedicava muito nesse estudo da teologia, das alianças com Deus, que Deus fez com o povo durante a história do Antigo Testamento, também no Novo Testamento, a Nova Eterna Aliança, né, que é a mais importante. E muitas coisas ele sabia, assim, explicar de um modo magistral, né? Porque era a especialidade dele. Até que um dia, por um exercício da faculdade, ele fazendo um estudo, ele decidiu visitar uma missa. Mas sim, sem compromisso nenhum. Era o objetivo acadêmico. Porque ele era um pastor renomado, presbiteriano. E de repente, ele viu tudo aquilo que ele tinha estudado, meditado por tanto tempo sobre o livro do Apocalipse, que até então para ele era muito misterioso e não fazia sentido. Ele achava Que é teórico. muito teórico, sem embasamento, uma coisa assim muito fora da realidade. As visões que São João teve dos anciãos e tal. De repente, quando ele chega na missa, vê aquela quantidade de gestos, símbolos, as palavras que eram ditas, como os católicos naquela missa tinham as leituras do Antigo e do Novo Testamento, os Salmos, mas sobretudo quando chegou na hora do Cordeiro de Deus, ali aí as escamas caíram de vez. E aí, ele disse que ele sentia o desejo de falar para as pessoas que estavam ali na missa: olha, vocês sabem onde está escrito isso? Tipo Apocalipse, ou Isaías, Jeremias, e citando as profecias de tudo o que ele estava vendo. Era completamente bíblico. A missa, ela é, né, presente. E a explicação da Santa Missa que se tem no livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse é uma alusão à Santa Missa. A antecipação do céu aqui na terra. O fato mais interessante que a gente vê, e que o Scott Hahn chama atenção, que na verdade não foi o Scott Hahn que descobriu isso sempre teve na igreja, desde o começo, os santos padres, né? Que era a figura do Cordeiro de Deus. Porque se você chama Jesus o leão da tribo de Judá, claro, ele é o rei, ele é majestoso, o leão, ele não é só um símbolo bíblico, mas faz alusão mesmo à imagem de Jesus, né? E as outras figuras que podem aparecer. Mas Cordeiro de Deus, cordeiro, o que é um cordeiro? É um animal assim, muito simples, indefeso. E tem um detalhe muito interessante: o cordeiro, eu não sei se você já viu como que abate um cordeiro. O sangue dele é quase rosáceo, assim, sabe? Ele não é vermelho, ele é um vermelho assim mais suave, digamos. E o cordeiro não grita para morrer. Ele não se mexe, ele não, como fala, ele aceita, mesmo ser assassinado, morto, por mais doloroso que seja, ele aceita. Isso é impressionante. Quem abate, quem sabe abater esse animal, sabe disso. Tanto que nas prescrições do Antigo Testamento, para o Cordeiro Pascal,
que era quando eles matavam o cordeiro, fazendo alusão, né, ao pedido do Nosso Senhor, na libertação do Egito, que tinha que comer o cordeiro primogênito e passar o sangue no umbral da porta, né? Então os judeus fizeram isso por séculos. Nosso Senhor também, que era um judeu e obediente à lei. Uma das coisas que o sacerdote tinha que fazer para saber se de fato era um cordeiro e não um cabrito, ele segurava pela cabeça e ia andando, dando alguns passos para frente, apertando firme, assim, como que quase que sufocando, para saber se ele ia espernear para sair. Se ele esperneasse para sair, era um cabrito. Mas se ele aceitasse pacificamente, era um cordeiro. E foi assim mesmo com Jesus, né? Assim como as profecias disseram, sobretudo de Isaías, Jeremias, que ele se entregou totalmente, calado, sem manifestar qualquer rejeição, repúdio. Ele se entregou totalmente, se esvaiu totalmente. E a Santa Missa é justamente isso, a gente vai entender isso. Como que acontece isso? No livro do Apocalipse, que tem muitos sinais, muitas coisas, muitos detalhes, a patrística, os santos padres dedicam muita atenção e muita explicação para os gestos, para os sinais que está contido no livro do Apocalipse. Como, por exemplo, os 24 anciãos, o Antigo e Novo Testamento, que são os apóstolos. Tá? Na lista da oração eucarística que se faz dos apóstolos, são 24, justamente por causa dos 24 anciãos do Apocalipse. Começa com Pedro, Paulo, André, Tiago, e vai embora, fala todos os apóstolos e alguns posteriores, né? Sucessores dos apóstolos. Também da multidão de santos e anjos que estão diante do trono de Deus, assim como fala no Apocalipse 14, versículo 1. Os santos louvam a Deus com voz de trovão. Isso é lindo demais. Imagina como deve ser a imagem. E estão todos diante do trono do Cordeiro imolado, que é Jesus. E na missa acontece de fato o que Jesus mandou na última ceia, né? Fazer isto em minha memória, isto é meu corpo, isto é meu sangue, que será derramado por vós. E a parte, o caráter sacrificial que a gente vê na Santa Missa, que é a atualização do sacrifício de Cristo na cruz, que ele ofereceu de uma vez por todas, há 2000 anos atrás, e também em todas as missas que acontecem no mundo inteiro, é justamente o fato do pão ser consagrado separado do vinho. Assim como o corpo dele, depois se separou do sangue, pela flagelação, pela mutilação que ele sofreu. Ele se entregou completamente, até a última gota de sangue. Ele não fez reservas. Isso é um amor de verdade, né? Que não tem medida, que não tem reserva, que não se preocupa consigo mesmo, mas só pelo bem do outro, sem exigir nada em troca. É claro que Deus espera a nossa correspondência, o nosso amor, né? Então é um livro muito bom, eu recomendo. Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, tem muitos detalhes, com muitas citações bíblicas, do porquê de cada coisa, né? Sobretudo a questão da aliança e do cordeiro, que são os símbolos principais, certo? Vamos lá, do santo sacrifício da missa. Isso é uma coisa muito importante, do santo sacrifício da missa. Os católicos ortodoxos não chamam missa, eles falam divina liturgia, porque de fato é divino, porque Deus se faz presente, né? Qual outra religião? O próprio Deus se faz presente, se encarna, se faz próximo. Não tem. Nenhuma outra religião nem sequer se arrogou a isso. O hinduísmo não tem isso, o budismo não tem, o islamismo não tem, religiões africanas não tem, as religiões indígenas não tem, os cultos politeístas dos nórdicos, no norte da Europa, você não encontra isso. Você pode encontrar algumas referências, talvez, de um semideus, tal, mas de que o Deus tenha se encarnado, tenha vindo até mim,
e vem até hoje. Isso é muito providencial. Agora a gente está no tempo do Advento. Adventus, aquele que vem. Advire, é aquele que está, que veio, que vem e que virá. É isso que a gente celebra e espera no Advento. A igreja reza, suplicando para que o nosso Senhor venha. Ele veio de fato há 2000 anos, se encarnou, o corpo, sangue e alma de divindade. Ele vem porque toda missa ele está ali presente, em corpo, sangue, alma e divindade. E ele virá de uma vez por todas no dia do juízo final, né? Que a gente já viu estudando Creio. Ele virá de uma vez por todas para o juízo final, para a glória de Deus. Então, as vindas de nosso Senhor, ele vem quando eu estou em oração, quando eu me dedico. Isso é muito importante, a vida de oração. Isso é muito importante, fidelidade à vida de oração, que nosso Senhor quer e espera isso da gente. Ele, mais do que eu mesmo, ele está ansioso para eu me encontrar com ele, né? Ora teu Pai que está no escondido, Mateus 6,6. Porque se eu amo de verdade, eu quero estar junto. Se eu amo de verdade, eu sinto saudade, né? Eu vou na missa, quando acaba eu já penso no outro dia. Quando é a próxima missa que eu vou poder participar? A nossa vida tem que girar em torno da Santa Missa, porque a nossa vida tem que girar em torno de Deus, de Jesus, que é Deus, né? Então, voltando, os ortodoxos chamam de divina liturgia a missa. Liturgia significa serviço, uma palavra do latim, entre outros significados, mas basicamente significa serviço, ministério, né? E é divino porque é o próprio Deus que se faz presente. Ele age não só em persona Christi, ou seja, na pessoa do Padre. Eu vejo o Padre, eu ouço o Padre, mas é o próprio Jesus, naquele momento do sacramento. Não é que Jesus está junto, é o próprio Jesus, que ele age pelo sacramento da ordem. E pelos sagrados mistérios, no caso a Eucaristia, né? Mas pela tradição romana ocidental, tem esse nome de Santo Sacrifício da Missa. Santo, porque é do próprio Deus. Sacrifício, a gente vai entender todas as coisas mais para frente. Sacrifício é porque, de duas palavras do latim, né? Sacrum facere, aquele que fazer o sagrado, fazer o santo. O sacrifício tem outros significados também, mas basicamente, assim, literalmente a palavra é isso. E missa, que palavra é essa? Você tem noção do que significa essa palavra? Missa é uma declinação da palavra, de um verbo, aliás. É o verbo missio em latim, que significa envio. Missa significa envio. Envio, assim como nosso Senhor enviou os apóstolos. A missa é um envio, ou melhor, dois envios, basicamente, que acontece na missa. Primeiro, um horizontal, e depois o vertical. Ou vertical, depois o horizontal. Como que é isso? Primeiro tem um envio que é do Santo dos Santos. O sacerdote pega as oblatas, que é o pão e o vinho, que vai ser oferecido em sacrifício. Isso significa oblata. O próprio povo, os que estão em estado de graça e que vão comungar, são oblatas, que também são oferecidos ao sacrifício, pela oração do sacerdote. E aí, o primeiro envio se dá quando Deus Pai manda o próprio Filho, pela força do Espírito Santo, nas mãos do ministro ordenado, que no caso é o padre ou o bispo, que age em persona Christi. Então, quando o sacerdote, na hora da missa, pronuncia as palavras consacratórias, pega a hóstia e consagra, as mãos dele se tornam como o ventre de Maria há 2000 anos. Isso é lindo demais. Imagina um padre, assim, em outras palavras, assim, bem rudimentar,
Deus obedece o Padre. Ele faz presente na mão dele. Deus que criou o céu e a terra, todo o universo. Você não dá para contar a quantidade de estrelas. Isso diante de Deus é menos que um grão de areia. Deus que é infinito, ele se faz tão pequeno, tão simples, na humildade de uma casquinha de pão. Aparente, né? Aparentemente uma casquinha de pão. Então, o primeiro envio que acontece é do oferecimento do sacerdote. Do sacerdote oferecendo a vítima, que é o próprio sacerdote, porque ele está agindo em persona Christi, que é o próprio Cristo que está nas mãos dele. Então aqui acontece o envio vertical, um envio para Deus Pai do único e eterno sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Só que, claro, nas missas é de modo incruento, porque Jesus não pode sofrer de novo, não pode sofrer mais. Ele está no céu, e lá ele é imperecível. Lá ele já não sente mais dor, por causa do corpo glorioso, já ressuscitado. Essa é uma característica do corpo ressuscitado. Ele não padece mais. Então, toda missa é oferecido o mesmo sacrifício que Cristo da cruz ofereceu por nós todos. Pelas mãos do sacerdote, ele oferece a Deus Pai pelos nossos pecados, pelas 4 finalidades da Santa Missa. As 4 maneiras que você pode fazer de oração. Primeiro, adoração, culto supremo de latria. Por quê? Tem uma estrofe do hino de Corpus Christi da sequência que diz assim: tanto possas, tanto ouses, de louvá-lo não repouses, sem precede seu louvor. Ou seja, o tanto que a gente puder e conseguir, a gente tem que louvar a Deus Pai, porque Ele é digno de adoração. E a adoração perfeita. Só que eu sou imperfeito. Não consigo oferecer a Deus Pai uma adoração perfeita. Então, Jesus vem e eu recebo Jesus na graça dos sacramentos, do batismo, da confissão e da Sagrada Comunhão. Eu recebo o próprio Jesus que é Deus. E eu, unido a Ele, posso então, enfim, oferecer a Deus Pai o culto supremo de latria perfeito, infinito. Por quê? Porque é pelo meu próprio mérito? Não. Porque eu estou unido a Jesus pelo sacramento. Então não tem um ato de adoração mais perfeito do que a comunhão. Uma comunhão bem feita, claro, digna, o sujeito estando em estado de graça e recebendo nosso Senhor com amor, com desejo, com vontade, com caridade, com reverência, com temor, que é próprio, né, daquele que está diante de Deus, que é 3 vezes santo. E depois, a ação de graças. Agradecer pelos dons que Deus me dá. Agradecer pela vida, pela saúde, pelo meu trabalho, pelo alimento, né? Qualquer coisa, pela infinidade de graças que Deus concede o tempo inteiro, dos livramentos de todo mal. Quantas coisas o Senhor nos livra, que a gente não faz nem ideia às vezes. Então, como eu posso oferecer uma ação de graças perfeita por tudo aquilo que Deus fez em meu favor? Como diz o Salmo, eleva o cálice da minha salvação. Tem um Salmo que diz isso. Ou seja, participando do santo sacrifício de Cristo na Santa Missa. Me unindo a Ele pela comunhão, pela Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Depois, também, não menos importante, mas que deve ocorrer a súplica. Pedidos. Eu preciso pedir. Graças a Deus. Eu preciso, por isso que é imprescindível a oração. Sem oração não tem como se salvar. Por quê? Quando Deus estabeleceu as graças que Ele quer dar para a gente, desde toda a eternidade, não existe nada que seja aleatório na nossa vida. Nada, absolutamente nada. Tudo foi querido e pensado por Deus, ou permitido, pelo menos. Absolutamente nada é por acaso. Então, quando Deus desejou nos dar as graças, Ele também desejou o meio que eu ia alcançar essas graças. Ele quer me dar. E como que é o meio? O meio é oração. Eu preciso pedir. Porque depois do pecado, eu, ferido pelo pecado, pelo orgulho, pela vaidade, tenho a tendência de achar que eu sou todo poderoso, que eu sou um outro Deus e que eu não preciso dele.
Então a oração quebra isso, que me faz lembrar, quando eu estou pedindo graças, de que eu preciso, eu sou impotente, eu sou incapaz, eu não sou suficiente para a minha própria salvação. E eu posso e devo pedir qualquer graça, desde que não atrapalhe a minha salvação. Não posso pedir uma coisa pecaminosa para Deus, que seria uma blasfêmia. Mas eu posso e devo fazer pedidos. E qual é o momento mais perfeito para eu pedir a Deus? Que o meu pedido pode ser perfeito, entregue a Deus Pai de um modo perfeito, quando eu estou unido a Jesus, pela comunhão, pela Santa Missa. O que é uma comunhão? É o que eu tenho de comum. Comungar é estar em comum acordo. Ou seja, eu quero o que o meu amado quer, Jesus. Eu faço o que Ele quer que eu faça. Isso é amizade. Eu sou amigo de verdade de alguém. A amizade, ela nasce quando se deseja as mesmas coisas. Entende? Quando você tem desejos afins, preocupações afins, né? Circunstâncias afins, você acaba se tornando amigo daquela pessoa. De uma maneira ou de outra. Você vai se encontrando. E eu quero ser amigo de Deus. Como que eu faço isso? Desejando o que Ele quer para mim. Querendo o que Ele quer para mim. Né? E no Senhor quer que eu me uno a Ele na Sagrada Eucaristia, na Sagrada Comunhão. Ele deixou uma ordem. Um dos meus versículos favoritos, que eu sempre repito isso para todo mundo que eu posso. Né? João 6, 53, 54. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá vida eterna. É Jesus que deixou a ordem, não é eu. Então qual é o momento perfeito para eu fazer súplica, para eu fazer pedidos? Sei lá, qualquer coisa, no trabalho, situações difíceis, no trânsito, doença, temor, qualquer coisa. Eu tenho que pedir, porque Deus, quando Ele estabeleceu as graças que Ele me dá, Ele também estabeleceu o meio. E qual é o meio que Deus me quer? É o meio da oração, do pedido e da súplica, que me faz ser humilde. Em quarto lugar, a expiação. Que é o quê? É a reparação dos meus pecados. Eu tenho que fazer jejum, eu tenho que reparar os meus erros. Isso faz parte. Mas de que maneira que isso tudo pode ser feito de um modo agradável e perfeito a Deus? Perfeito, um culto perfeito, uma expiação perfeita, mesmo eu sendo imperfeito. Como eu faço isso? Porque eu ainda não sou santo. Me unindo novamente, sempre Jesus. Porque Ele é o Santo dos Santos perfeito. Cordeiro sem mancha, sem mácula, imaculado, né? Que é capaz de oferecer a Deus Pai uma expiação perfeita. E foi o que Ele fez isso. Ele fez de fato na cruz uma expiação perfeita pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu. De modo pessoal e individual. Paciência que Ele teve e que tem comigo até hoje, né? Às vezes cometo delitos, pecados, ofensas. Todo pecado é uma revolta contra Deus, é uma rebelião, é um motim. No fundo, é um motim contra Deus, porque eu estou deixando de fazer o que Ele quis para mim. Eu estou deixando de trilhar o caminho de felicidade que Ele deixou para mim. E estou buscando uma outra coisa. Ao invés de querer o Criador, eu estou querendo a criatura. E todo pecado é uma idolatria. Então, eu tenho que reparar os erros que eu cometi. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. E Ele não deixa de ser uma coisa para ser outra. Ele é perfeitamente as duas coisas. Então, eu preciso reparar os meus erros, os meus pecados, e não voltar a cometer. Então, isso por minhas próprias forças é o suficiente para oferecer a Deus Pai de modo perfeito? Não. E como que eu ofereço de modo perfeito? Me unindo a Jesus no santo sacrifício da missa. Entendido? Alguma pergunta? Seguindo. Vamos lá, na página 109 do Catecismo de São Pio X, está aí, né? Vamos lá. Deve-se considerar a Eucaristia só como um sacramento? A Eucaristia não é
somente um sacramento, é também o sacrifício permanente da nova lei que Jesus Cristo deixou à igreja para ser oferecido a Deus pelas mãos dos seus sacerdotes. São Padre Pio falava que é mais fácil ficar sem o sol do que ficar sem a missa. Porque se as missas cessassem hoje, o mundo ia acabar. Porque cessaria a misericórdia de Deus para conosco. Em que consiste em geral o sacrifício? Sacrifício em geral consiste em oferecer a Deus uma coisa sensível e destruí-la de alguma maneira para reconhecer o supremo domínio que Ele tem sobre nós e sobre todas as coisas, assim como foi com Abel, com Caim. Abel ofereceu um animal, Caim ofereceu só frutos e ficou com inveja, porque a oferta de Abel foi melhor do que a dele, pois ele quis matá-lo. O oferecimento do sacrifício de Abraão, do próprio filho, assim como na Sagrada Escritura, tudo que você lê na Sagrada Escritura é Jesus. Tudo, do Gênesis ao Apocalipse, de alguma maneira está apontando para Jesus. Veja, Isaac teve que subir o Monte Moriá com a lenha do sacrifício nas costas, assim como Jesus subiu o Monte Moriá, porque aquela região ali do Monte Moriá são várias pequenas montanhas, e numa dessas do Monte Moriá foi onde Jesus foi crucificado. Então, o mesmo gesto que aconteceu, é claro que era figura, o mesmo gesto que aconteceu com Abraão e o filho dele, Isaac, o filho que ele mais amava, primogênito, que Deus pediu para ele oferecer em sacrifício. Imagina a fé desse homem, que sabia que Deus é perfeito e não pode enganar ninguém, ele não se engana. Se ele pediu, vamos fazer, por mais que seja doloroso, por mais que seja, me pareça terrível. Ele só se entregou, ele só confiou. A fé é a certeza daquilo que não se vê. São Paulo diz isso em Hebreus 11:1. A certeza daquilo que não se vê. E Abraão teve essa certeza. Ele foi sacrificar o próprio filho. E no momento o anjo não deixou, Deus não permitiu. Mas Deus Pai não poupou o filho dele, Jesus, em natureza, para minha salvação e porque Deus me ama. Veja a grandeza disso. Tudo que você meditar, pensar, Deus deu o que Ele tinha de mais precioso. Não havia uma coisa que pudesse ser melhor do que aquilo, do que oferecer o próprio filho. E não tem nada que Deus ama mais. Ele não poderia ser mais prodigioso. Então Ele manda o próprio filho dele para se encarnar. Olha a salvação. Então, se você olha os sacrifícios do Antigo Testamento, eles são sempre alusão, sinal do único verdadeiro sacrifício de Cristo. Você olha o sacrifício que aconteceu, que Deus pediu ao povo israelita, que estava cativo como escravo do faraó no Egito, de matar o cordeiro, passar o sangue no umbral da porta, para não ser ferido pelo anjo, o primogênito. E os que não fizeram acabaram morrendo. Então, para eu me salvar, para eu não cair na morte, para eu sair da escravidão do faraó, que é sinal de Lúcifer, de Satanás, do demônio, escravidão do pecado. Como que eu faço isso? Pelo sangue redentor do Cordeiro imolado, Cristo Jesus. Como se chama este sacrifício da nova lei? Se chama Santa Missa, Santo Sacrifício da Missa. O que é então a Santa Missa? A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. Assim como Melquisedeque, rei de Salém, ofereceu o sacrifício do pão e do vinho e abençoou Abraão. Ele é muito especial e ele é muito citado na ordenação. Eu tive a graça agora de sábado de estar na ordenação, e nas orações da fórmula consacratória, que faz o diácono se tornar padre pela imposição das mãos do bispo, e a fórmula consacratória é citado Melquisedeque, que era um sacerdote e rei.
Ele ofereceu um sacrifício que era extremamente incomum: pão e vinho. Está lá, livro de Gênesis. E o que é mais significativo é que ele era rei de Salém, que depois se tornou Jerusalém, a cidade da paz, o reino da paz. Jerusalém significa isso, o reino da paz. E quem é o príncipe da paz, o verdadeiro rei da paz? Jesus. Verdadeiro sacerdote, verdadeiro rei, verdadeiro profeta. Muito bem. É o sacrifício da missa o mesmo que o da cruz? É substancialmente o mesmo que o da cruz, porque o mesmo Jesus que se oferece sobre a cruz é o que se oferece pelas mãos dos sacerdotes e seus ministros sobre os nossos altares. Mas, quando ao modo como é oferecido o sacrifício da Santa Missa, difere do sacrifício da cruz, conservando, todavia, a relação mais íntima e essencial. Que diferença, pois, e que relação há entre o santo sacrifício da missa e o da cruz? O sacrifício da missa e o da cruz, há esta diferença e esta relação. Jesus Cristo sobre a cruz se ofereceu derramando seu sangue e merecendo para nós, ao passo que sobre os altares ele se sacrifica sem derramamento de sangue e nos aplica os frutos de sua paixão e morte. Ou seja, é o mesmo sacrifício da cruz na Santa Missa, mas de modo incruento, ele não sofre mais. Que outra relação tem o santo sacrifício da missa com o da cruz? É que o sacrifício da missa representa de modo sensível o derramamento de sangue de Jesus Cristo na cruz, porque em virtude das palavras da consagração, só o corpo de Nosso Senhor se torna presente debaixo das espécies do pão, debaixo das espécies do vinho, só o seu sangue. Entretanto, pela concomitância natural e pela união hipostática, está presente debaixo de cada uma das espécies Jesus todo inteiro, vivo e verdadeiro. Ou seja, na hóstia consagrada ou no vinho consagrado, cada uma das espécies está Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Se for comungar só o vinho, o sangue, é corpo, sangue, alma e divindade, Jesus Cristo inteiro e completo. Mas como? Por quê? Como isso é possível? Pelo fato de que Jesus está vivo. E não dá para separar de uma pessoa viva o sangue e ela continuar viva. Entende? Se eu tirar todo o meu sangue aqui agora, eu simplesmente vou morrer. Então, Jesus está vivo, verdadeiramente ressuscitado no céu, em glória. Por isso, mesmo que eu comungue só do cálice, ou se eu comungue só da hóstia consagrada, eu estou comungando o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Muito bem. Não é porventura o sacrifício da cruz o único sacrifício da nova lei? O sacrifício da cruz é o único sacrifício da nova lei, por quê? Por ele, nosso Senhor aplacou a justiça divina, adquiriu todos os merecimentos para nos salvar, e assim consumou sua parte, a nossa redenção. Redimere, comprar de volta. Comprar um escravo. O sangue de Jesus, precioso, divino, foi o preço da minha alforria, digamos assim. Para que fim se oferece o santo sacrifício da missa? 4 finalidades. Primeiro, para honrá-lo como convém, que é o fim latrêutico, ou seja, adoração. Latria. Não é? Segundo, o de Eucaristia, ação de graças, agradecimento pelos bens que Deus me dá, que são coisas diferentes. Adoração e ação de graças são coisas diferentes, não? Depois, o terceiro e o quarto, eles acontecem aqui, na terra, mas eles vão acabar no dia do juízo, quando o mundo acabar, ou quando eu morrer, para mim. Por quê? Qual é o terceiro? O terceiro é o propiciatório. O que é isso? Aplacá-lo para dar-lhe vida, satisfação pelos nossos pecados, para sufragar as almas do purgatório, e deste ponto de vista o sacrifício é propiciatório, ou seja, no sentido de súplica, de pedidos.
Para alcançar todas as graças que nos são necessárias, deste ponto de vista, o sacrifício é impetratório. Né? Em outras palavras, pedido e expiação. Para eu pedir graças e para ser expiado os meus pecados. Quem oferece a Deus o santo sacrifício da missa? O oferente do santo sacrifício da missa é Jesus Cristo. E o sacerdote é o ministro que, em nome de Jesus Cristo, oferece este sacrifício ao Pai Eterno, que é o oferecimento vertical. Eu estava falando. Ainda falta horizontal. Nós vamos chegar lá. Quem instituiu o santo sacrifício da missa? Qual foi a primeira missa? Quinta-feira Santa. Boa, muito bem. Quinta-feira Santa. Quem instituiu o santo sacrifício da missa é o próprio Jesus Cristo. A quem se oferece o santo sacrifício da missa? O santo sacrifício da missa oferece-se só a Deus. Se a Santa Missa se oferece só a Deus, por que se celebram tantas missas em honra da Santíssima Virgem dos Santos? Missa, por exemplo, tem a missa Votivo. não é, tem as missas votivas, mas tem as missas do santoral, que é uma parte do missal, que está as orações. Ela está do meio para o fim. Que tem todas as orações, o introito, antífona de entrada, coleta, oração sobre as oferendas, oração da comunhão. Né? Por exemplo, missa de Santo Ambrósio, tem a missa de Santo Antônio, é em honra de. Tem a missa de São Patrício, São José Maria Escrivá, São João Paulo II, porque elas acontecem em honra destes que na terra se tornaram páginas vivas do Evangelho. Mas a missa é oferecida só a Deus, entendeu? Em honra dos santos anjos, em honra da Santíssima Virgem Maria, em honra dos meus santos de devoção. Né? Aí as missas votivas, elas acontecem nesse sentido. Né? Pode acontecer uma missa votiva de São Padre Pio, porque o padre pode rezar, se na liturgia não tiver algo que seja obrigatório, o padre pode rezar uma missa votiva em honra a São Padre Pio. Ou seja, não era dia de São Padre Pio. A igreja não pediu para rezar São Padre Pio naquele dia, mas por devoção particular, o padre pode oferecer o santo sacrifício da missa em honra de São Padre Pio. Entende? Isso é uma missa votiva. Cumprir votos, ou seja, talvez uma promessa, né? Um agradecimento por uma graça alcançada pelo santo que intercedeu o meu favor. E qual a maneira de eu agradecer aos santos? Oferecendo aquele agradecimento que é perfeito, que é o de Jesus. O Catecismo explica: a missa celebrada em honra da Santíssima Virgem dos Santos é sempre um sacrifício oferecido a Deus, porém, celebrada em honra da Santíssima Virgem dos Santos para louvar a Deus neles pelos dons que lhes concedeu e para alcançar, pela intercessão deles, a maior abundância, as graças de que necessitamos. Ou seja, se eu peço uma graça e eu quero que esse pedido seja mais forte, eu ofereço na Santa Missa em honra de algum santo, tipo Santo Antônio, né? Porque isso é uma maneira de honrá-lo ou de agradecê-lo também. E Deus não se sente com ciúme disso, será? O que você acha? Não. Não, né? Mas por quê? Não parece que está meio que roubando a glória? Tudo bem, o santo intercedeu por mim. Santo Antônio me deu uma graça. São José me deu uma graça. Tive uma cura, um milagre de Nossa Senhora, Santíssima Virgem. E por que honrá-lo não deixa Deus triste? Assim, parece que está dividindo a glória, está dividindo a honra. Você consegue dizer? Consegue imaginar? Os santos só realizam, intercedem, é uma via pela qual Deus concede a graça. É uma via, exatamente. Mas por que Deus, tipo assim, não se sente menos glorificado por isso? Porque justamente é uma manifestação da glória dele. Né? Um artista que faz um quadro, faz uma pintura, como
Essa aqui belíssima. Eu acho lindo esse quadro. Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Sagrado Coração de Maria. Se eu não conheço, digamos que quem fez esse quadro está aqui, né? Eu chego e falo assim, nossa, que quadro bonito, que coisa bela. A pessoa que fez o quadro não se sente minimamente enciumada, né? Porque justamente é uma manifestação da glória do que ele fez. Não está dividindo, mas o artista está sendo glorificado por aquele quadro, honrado, venerado, de uma certa maneira, né? Claro. Então por isso Deus fica muito feliz e se agrada quando a gente pede intercessão e quando nós honramos os santos. Porque isso é um mandato de Nosso Senhor, né? Quarto mandamento, honrar pai e mãe. E honrar os santos, aqueles que souberam e viveram como Cristo aqui na terra. Quem participa dos frutos da missa? Toda a igreja participa dos frutos da missa, mas mais particularmente os sacerdotes que assistem à missa, os quais se consideram unidos ao sacerdote, aqueles a quem se aplica a missa e que podem ser vivos ou defuntos, do modo de assistir à Santa Missa. Quantas coisas são necessárias para ouvir bem e com fruto a Santa Missa? Para ouvir bem e com fruto a Santa Missa são necessários modéstia exterior e devoção interior. Em que consiste a modéstia exterior? Não é só a vestimenta, né? Mas o modo como eu me comporto. É claro que eu não posso estar despido, né? Com roupa inadequada. Às vezes não é indecente, mas você não está com uma roupa adequada. Eu conheço um padre, Padre Samuel, muito bom, da Ordem de Santa Cruz, Obra dos Santos Anjos, Padre Samuel. Ele disse que numa missa uma vez, conversando com os fiéis da igreja e tal, no fim, um fiel da igreja que tinha assistido a missa, estava muito piedoso, pessoa boa. Só que ele tinha acabado de vir, acho que da academia, não sei, e estava com regata em uma bermuda, na missa. Aí esse Padre Samuel fica, poxa, o que eu vou falar para ele? Como eu vou ensinar para ele que não é assim que a gente se comporta na casa de Deus? Muito bem, ele chamou num canto particular. Ele falou assim, como que você tá? Tudo bem? Muito bem. E ele sabia que ele era advogado. O padre conhecia, sabia que ele era advogado. Aí ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue entrar assim no fórum? Aí ele falou, não, padre, por quê? Porque aí o padre explicou, né? Porque aqui é a casa de Deus, a gente não pode estar mal vestido aqui também. E aí ele pediu desculpa imediatamente. Ele viu que era inadequado, mas não estava fazendo por malícia, né? Claro, era só uma ignorância. Então, a modéstia exterior no meu modo de vestir, mas também no meu comportamento. Porque a igreja é um lugar santo, reservado para o culto sagrado. Então eu tenho que me importar. Jesus está no tabernáculo, no sacrário, Deus está ali. Então eu não posso estar dissipado, eu não posso ficar conversando bobagens, eu não posso comer dentro da igreja. Justamente porque é um lugar reservado para o culto, reservado para a latria. E outras coisas também fala da posição, né? O catecismo diz aqui da posição, os vários gestos que a gente faz durante as nossas orações. E eles são importantes porque eu não sou só espírito, eu não sou só alma, eu tenho isso também, mas eu tenho um corpo e todo o meu ser tem que estar a serviço de Deus. O catecismo fala que para eu dar o maior poder possível à minha oração, eu tenho que estar com todo o meu ser a serviço de Deus. Meu corpo, minha alma e meu espírito. Então por isso que na celebração a gente tem, na missa, a gente tem vários gestos, né? O sacerdote ele tem gestos próprios, os fiéis tem hora que tem que estar sentado, de joelhos, em pé.
E também tem os outros sinais. Por exemplo, na missa solene tem o turíbulo com incenso. A igreja tem que manifestar a glória de Deus. Tem que ser um lugar bonito, minimamente, o máximo que se puder, né? Para que seja uma visão agradável, um culto agradável a Deus. E o meu corpo tem que manifestar isso. Eu tenho que estar recolhido. Quando eu estou distraído, olhando para todo lado, conversando, eu estou dissipado. Portanto, eu não estou tendo comunhão nem comigo mesmo. Que dirá com Deus? Muito bem. Ao ouvir a Santa Missa, qual é o melhor modo de praticar a devoção interior? Aí explica o catecismo. Primeiro, unir desde o começo a própria intenção do sacerdote. Depois, acompanhar o sacerdote em cada uma das orações do sacrifício. O máximo possível que você puder rezar junto, sem falar as orações sacerdotais, porque isso também é um abuso. Eu não posso rezar em voz alta o cânon com o padre na missa. Ou, por exemplo, a oração da paz, que acontece muito. Porque é uma oração sacerdotal. E eu sou um leigo, né? Terceiro, meditar a paixão e morte de Jesus Cristo e detestar de todo o coração os pecados que lhe causaram esta mesma paixão. Quarto, a comunhão sacramental, ou pelo menos espiritual, quando o sacerdote comunga. O que é uma comunhão espiritual? É um desejo ardente de se unir ao Nosso Senhor. E eu peço que Nosso Senhor venha, mesmo que espiritualmente. Ela tem o mesmo valor da comunhão eucarística? Não. Não tem a mesma graça. Mas eu alcanço muitas graças pela comunhão espiritual. Isso, claro, se eu tiver em estado de graça. Não é um substituto, mas é um modo de me unir a Nosso Senhor. E existem orações para a gente fazer de comunhão espiritual. O catecismo mostra uma aqui, por exemplo. Meu Senhor Jesus Cristo, eu desejo de todo o coração unir-me a vós, agora e por toda a eternidade, e fazendo os mesmos atos que se fazem antes e depois da comunhão sacramental. Ou seja, me preparar para receber Nosso Senhor. Qual é o modo de eu comungar bem? Como a igreja espera que eu faça? Como estão as rubricas? Primeiro, eu tenho que participar o máximo possível das orações, com intenção, com desejo. E depois ter consciência do que eu vou fazer. Estou me aproximando do banquete sagrado, do corpo e sangue de Jesus, que é Deus. Então, primeiro, eu sou indigno, eu tenho que pedir perdão dos meus pecados, eu tenho que ter um senso de temor a Deus, de piedade. E pedir a Deus, a Nossa Senhora, a São José, aos meus santos de devoção, ao meu santo anjo da guarda, para que eles me ajudem a preparar meu coração. Me preparar para aquilo que eu vou fazer, que é receber o corpo, sangue e alma e divindade de Jesus. Para eu receber menos indignamente os santos mistérios. E depois da oração, da comunhão, o que eu faço? Quando eu recebo Jesus? Primeiro, enquanto estão as espécies eucarísticas no nosso corpo, Jesus está lá. Isso pode demorar, se diz, né, de 8 a 10 minutos para a espécie desaparecer no nosso organismo. Claro, eu tenho que estar preparado para isso. Então, antes eu tenho que estar em estado de graça, eu tenho que fazer o jejum eucarístico, como a gente viu no catequese, né? Que não comer e não beber suco, só água ou remédios, antes da Sagrada Comunhão por 1 hora. Quando eu chego na hora de comungar, o que eu faço? Eu tenho que fazer um ato público externo de adoração. Como é isso? Ou uma reverência, antes de comungar, ou uma reverência simples, ou uma genuflexão. Antes de comungar. Depois que eu comungo, que eu volto para o meu lugar, o que eu faço? Eu tenho que esquecer do mundo. Porque Deus está comigo, eu sou um sacrário. Deus está dentro de mim. Aquele que não cabe dentro do universo.
está dentro de mim. Então, a minha atitude tem que ser como as quatro finalidades e efeitos da Santa Missa. Primeiro, latria, adoração. Eu tenho que adorar meu Deus e meu Senhor e Salvador. A ação de graças, agradecer pelo dom da comunhão, pelo dom da Eucaristia, que me fortalece, que me dá vida. Assim como o meu corpo precisa de alimentos, senão eu morro. Assim a minha alma, meu espírito, todo o meu ser precisa da comunhão eucarística para se manter vivo e para eu ter força contra os pecados, para eu não cair em tentação, para eu ter força para exercer meu apostolado, para eu ter força para suportar as cruzes do dia a dia. É pela comunhão que Deus quer me dar essas graças, né? Então eu tenho que me colocar numa condição de adoração, de agradecimento por todos os dons e graças que Deus me dá, até por aqueles que eu nem faço ideia, os livramentos de toda coisa ruim que possa acontecer na minha vida. Depois a súplica. Eu posso e devo fazer pedidos ao nosso Senhor, e ali na comunhão é o momento mais perfeito para isso, mais propício para Deus me atender, mais do que qualquer novena, mais do que qualquer jejum que você possa fazer. Claro, eu tenho que fazer essas coisas, eu não posso extinguir, mas a comunhão é o momento mais adequado para isso. E depois, né, a expiação, que eu renovo o meu desejo de não mais pecar, renovo o meu amor a Deus e desejo, portanto, por aquela comunhão, reparar os pecados que eu cometi e os pecados de outras pessoas. Eu posso oferecer minha comunhão pelos pecados, sacrilégios cometidos, né, contra Deus, nosso Senhor, contra a Santíssima Eucaristia, contra a Igreja, contra os santos, contra a sagrada doutrina de Jesus, aos sagrados evangelhos. Então, isso tudo é a melhor maneira de fazer e disso acontecer na Santa Missa. Impede ouvir a missa com fruto a recitação do rosário e de orações durante o Santo Sacrifício? A recitação dessas orações não impede ouvir com fruto a missa, desde que haja um esforço possível de seguir as cerimônias do Santo Sacrifício. Eu posso rezar o terço concomitantemente enquanto o sacerdote está oferecendo o sacrifício. Porque, embora alguns pensem isso, a missa ela acontece, se tiver só o padre sozinho rezando, já acontece tudo isso para toda a igreja. Embora ele esteja sozinho numa capela, se o padre rezar sozinho, sem não tiver nenhum acólito, tem um coroinha. Isso tudo que eu estou falando acontece para a igreja triunfante, padecente e militante, para a honra de Deus, adoração perfeita, pela expiação dos nossos pecados, né, por todos os efeitos. Então eu posso oferecer outras orações enquanto isso. Agora, claro, se você não quiser também, tudo bem. Se você quiser acompanhar as orações litúrgicas, né, a liturgia da palavra, isso é muito bom, muito salutar. É boa coisa também rezar pelos outros quando se assiste a Santa Missa? É boa coisa. Até o tempo da Santa Missa é o mais oportuno para rezar pelos vivos e pelos mortos. Terminada a missa, o que fazer? Terminada a missa, devemos dar graças a Deus por nos ter concedido a graça de assistir esse grande sacrifício e pedir-lhe perdão de nossas faltas cometidas enquanto assistimos. E no fim da missa acontece o envio horizontal, que é aquele que Deus faz por meio do sacerdote quando diz, né? E de em paz que o Senhor vos acompanhe. Por quê? Porque aqueles que comungaram, estão na graça, estão cheios do Espírito Santo, agora são convidados por Deus a manifestar no mundo a glória de Jesus, a ser também páginas vivas do Evangelho, a serem santos, entendeu? Não por palavras, mas pelo testemunho de vida. Você tem que transformar as pessoas que estão ao seu redor. Ninguém vai para o céu sozinho, ninguém vai para o inferno sozinho. Então, eu, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, que eu recebi pelos sacramentos, eu agora sou
mensageiro, comunicador, transmissor dessa graça para as pessoas que eu entrar em contato. Da penitência. E aí depois nós vamos para os outros sacramentos. E agora ele está já falando do sacramento da penitência. E eu queria deixar essa parte para as próximas catequeses, para a gente se preparar melhor, mas que não fica muito extenso. Certo? Alguma pergunta? Não. Tudo entendido? Sim. Legal. Então vamos rezar, agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelos dons, pela catequese. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos na Tua presença agora, neste momento. Pai Santo, Eterno, Deus vivo e verdadeiro, por Jesus Cristo, nosso Senhor, pela força do Espírito Santo, nós o suplicamos, Senhor, derramai nos nossos corações a vossa graça, perdoando os nossos pecados, nos livrando de todos os males, de toda a insídia diabólica. Senhor, meu Deus, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, glorioso São José Maria Escrivá, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Padre Pio, São Patrício, Guido Schaeffer, Beato Colacutis, Santa Madre Teresa, Santa Paulina, por intercessão de todos os santos e anjos do céu, pelo meu anjo da guarda, nós pedimos, Senhor, santificai-nos, inspira as nossas ações e nos ajude a realizar a Tua vontade, o Teu projeto na minha vida. Isso nós queremos, nós pedimos, Senhor. Fazer sempre a Tua vontade, que é a minha única salvação. Meu Senhor e amado Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, queremos te bendizer e exaltar o vosso santíssimo e divino nome. Agora e para sempre, por toda a eternidade, no céu com os santos e com os eleitos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos e permaneceremos unidos na bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem.